Então esse vídeo aqui é a segunda parte da nossa discussão sobre o julgamento da Standard Oil, dos Rockefeller, sobre como eles não foram um monopólio, como eles não usaram preço de predatórios, e isso na verdade é um grande engano histórico, no mínimo uma história muito mal contada aí. Agora a gente vai discutir também a parte de ferrovias, como eles usaram isso para ganhar vantagens, vários aspectos econômicos deles também, e a parte política, por que eles realmente foram processados, por que isso não teve nada a ver com monopólio, e sim com política e disputa de poder. E se você tá curtindo essa série aqui, você pode se tornar um apoiador do canal. O primeiro link lá da descrição do vídeo explica como que você pode fazer isso, os preços e tudo mais, e o que você ganha. A gente produz vários conteúdos para os nossos apoiadores, estamos querendo fazer muito mais e você pode ser parte disso, dá uma olhada lá. E antes da gente começar esse episódio, eu quero conversar com você que está acompanhando essa série toda, que está agora vendo o segundo episódio sobre o caso da Standard Oil, que aconteceu tipo 100 anos atrás, numa série de competição em monopólio, uma visão austríaca que já tem 11 horas de conteúdo contando esse vídeo, ainda vai ter mais ou menos 4 ou 5. Eu quero falar com você porque eu tenho um chute sobre você, que é, você gosta desse tipo de conteúdo, né? Você é esse tipo de pessoa e você gostaria de ver mais disso. Você gostaria de ver mais dessas leituras comentadas mais complexas, mais avançadas e tudo mais. E eu quero fazer isso. O problema é que aqui no YouTube, assim, a gente tá tendo muitas visualizações pro padrão desse assunto, que tá tipo 5 a 10 mil, mas pro padrão do canal não tá tanto. Então não dá pra gente consistentemente fazer isso aqui. Então você quer ver isso, eu quero fazer isso, mas aqui não fica tão legal. Então o que a gente tá montando, eu não ia falar disso tão cedo, eu ia deixar isso mais pra março, mas vamos dar uns spoilers aqui. A gente tá montando um jeito da gente ter uma outra plataforma onde a gente vai discutir essas coisas mais avançadas, essas coisas mais complexas, onde a gente vai fazer leituras comentadas de livros mais complexos, mais difíceis, mais obscuros, que é pra galera power user, que é tipo o 1% mais engajado do canal. Porque é o número que a gente tá vendo aqui, 5, 6 mil, é 1% dos inscritos do canal. Eu quero falar com essa galera, eu quero treinar essa galera, eu quero ter um espaço onde a gente pode avançar isso. E eu acho que você quer estar nesse espaço. Se você tá aqui nesse segundo episódio dessa série desse Standard Oil, eu acho que você quer esse espaço. Então a gente ainda tá montando isso, mas eu quero saber quem é você, eu quero saber no que você tá interessado, eu quero saber o que você acha importante, eu quero saber no que você se engaja e tudo mais pra gente construir isso melhor. E pra quando estiver pronto eu avisar pra você, tipo, tá lá finalmente, vamos fazer isso. Então tem um formulário lá na descrição também, pra você preencher, que eu quero fazer umas perguntinhas sobre você e tudo mais, pra gente ter alguns dados seus. E a gente não vai compartilhar isso, não se preocupa. E pra gente te notificar quando essa coisa estiver pronta, quando a gente tiver discussões mais avançadas pra gente fazer. Tudo bem? Preenche lá, vai ser o primeiro link da descrição, mas vamos agora para a continuação do vídeo, ferrovias e tudo mais. Vamos então ver o que foi a grande chave. Teve várias coisas importantes, mas uma coisa que é a grande chave do sucesso da Standard Oil, como eles conseguiam preços muito baratos e também a grande chave de como eles começaram a ser prejudicados e o que levou a esse julgamento, que é a negociação com ferrovias. O que a Standard fazia era, como eu apontei antes, eles têm um grande problema de como levar querosene, óleos e outras coisas, graxa, etc., refinado para o consumidor final. A grande forma de transporte nos Estados Unidos nessa época era ferrovias, e ferrovias eram o grande puta negócio da época. É caro, e o que acontece é, ela usava o tamanho dela para negociar. Ela falava, olha, eu tenho aqui uma enorme carga e eu posso fechar com você por bastante tempo. Eu vou pôr na tua ferrovia aqui. Mas tu vai me dar um descontão. Você vai me dar um desconto, assim, sério. Você vai me dar um desconto de verdade. Eu não tô falando de pouquinho, não. Ah, esse tanto... Não. Você faz mais. Sabe por quê? Porque se eu fechar com você todo esse tempo, você não vai ter que gastar com marketing para achar cliente e tudo mais. Você não vai ter que gastar com vendas. Você já pode especializar o seu terminal para receber a minha carga. Ou seja, você especializa isso, fica mais eficiente, não precisa ficar fazendo outras coisas. E você não precisa ter nenhuma dor de cabeça de como que você vai pagar as suas coisas nos próximos anos aí, porque o teu cliente sou eu. Ah, você não quer? Poxa. Ah, que pena que você tem, tipo, 3 concorrentes, né? Porque nessa época a construção de ferrovias era basicamente livre, qualquer um podia colocar. Tinha uma grande competição, teve várias tentativas de cartel e todas elas falharam. Um livro que eu vivo apontando sobre isso é o The Iowa Pool, que é o do Julius Grodzinsky, que é um
Julius Grodziński, que é um caso sobre uma tentativa de formar cartel entre 1870 e 84 nos Estados Unidos, então mais ou menos nessa época também, que era uma condição perfeita de cartel ali, 3 ferrovias paralelas, não tinha muito o que fazer, um cara era dono de 2 delas e ainda assim ele não conseguia fazer cartel porque os gerentes de venda dele das 2 ferrovias diferentes, um tentava cortar o outro porque eles estavam pensando, cara, eu caguei pro cartel, cara, eu só preciso vender, meu pagamento por desempenho é esse. Então mesmo o cara sendo dono de 2 ferrovias, ele não conseguiu fazer o cartel funcionar. Mas o fato é que tinha muitas ferrovias. Outro problema desse cartel de ferrovias também é que viviam colocando outra ferrovia do lado. Vamos cartelizar o negócio aqui. Chegava um cara grandão e falava, passei uma do lado. Se fuder. Daí, vocês têm o cartel, e daí, cara? Passei uma do lado. Chora. Sabe? Isso vivia acontecendo. Então a Standard falava, cara, se você não vai fechar comigo, eu fecho com o teu concorrente. Mas o meu concorrente é 80 quilômetros mais longo. Aí eu vou pedir pra ele me dar uma negociação mais barata. Se por causa disso, ou a gente fazer alguma condição ou tudo mais. Ou vai que eu falo pra ele, não, vamos fazer isso aqui, se der bom eu te ajudo a construir outro negócio aqui pra melhorar. Se ele não aceitar, eu vou pro outro, e pro outro, e pro outro. Uma hora eu consigo a negociação que eu quero. Eles negociavam pesado. Isso não é crime, isso não é injusto, isso é uma empresa grande negociando. E, de novo, isso é uma concordância ampla entre os autores. O Armentano fala isso, o McGee fala isso, os críticos da Standard Oil, e mesmo quem falava que era monopólio, defendia isso. O segredo eram as ferrovias. Tanto que uma parte boa da acusação monopolista é dizer que eles eram monopolistas e com isso eles conseguiam fazer uma negociação muito brutal em frete, que outras empresas menores não conseguiam, e isso é uma vantagem desonesta ou uma vantagem monopolista, e por isso ela tem que ser punida. O que, se você perceber, no fim das contas é punir uma empresa grande por ser grande, o que faria com que preços subissem, porque você não tá fazendo com... Não é como se ele estivesse usando isso para cobrar mais. Ele tá usando isso para custar menos. Então, se ela for condenar por isso, o custo ao consumidor sobe. Então, é uma maluquice. Mas, enfim, os autores concordam, aquele relatório também do governo que eu falei, que existe também, que vai estar citado lá na descrição, também concorda que isso, né, eles concordam que é o sucesso, mas eles acham que foi crime, que eles colocam a situação, na parte 1, página 18 em números romanos, ainda na introdução, eles falam, os descontos escandalosos obtidos pela Standard nos seus anos contra os seus competidores fizeram mais que todas as outras causas para conseguir a sua posição de controle. Então, eles ainda não conseguem não fazer esse juízo de valor de fazer escandaloso, é desonesto. Muita gente chorava disso, dizer que era sacanagem de fazer isso, mas no fim das contas não é. Uma empresa grande que seria punida no máximo por ser grande. E é importante entender como isso era uma força da Standard. Para entender isso, é importante você entender como é que o negócio da ferrovia funciona também. E em vários aspectos ele é muito similar ao negócio do refino de petróleo. Ele é um negócio de altos custos fixos e baixos custos variáveis. Então, construir a ferrovia, manutenção dela, manutenção das máquinas, comprar as máquinas, construir o janho do terminal, que tem que ser um negócio complicado pra caramba. Cara, isso é caro, dá muita manutenção, tem que ser renovado o tempo todo. Aí entra uma locomotiva nova, tem que mudar o equipamento, não sei o quê, porque ela é muito melhor, então a gente tem que mudar todo o negócio de garagem de manutenção e tudo mais para adaptar essa locomotiva. Porque se a gente não colocar a nova, a outra ferrovia tem, a gente se estrupia e perde tudo. Cara, é complicado. E muito era financiado com crédito. Então você tem que pagar o custo do crédito. Se você não paga o custo do crédito, você perde a ferrovia para os credores. E no meio disso, ao longo desses anos, você tinha várias crises acontecendo, que era por causa de leis bancárias do governo americano, várias coisas que eles faziam. Você não tinha no Banco Central, mas eles conseguiam armar essas crises malucas. Então muitas vezes ferrovia é de pernas pro ar do nada. E a Standard falava, bicho, brabo o negócio, né? Eu sei, eu tenho isso também. Vou fazer o seguinte... Teu custo variável é pequeno, né? Porque é o custo de mandar o trem, que é o custo de combustível, é o custo do teu pessoal, tal. Então, vou fazer o seguinte, você pode me dar um descontão porque cobre o teu custo variável e paga boa parte do teu custo fixo. Então, assim, a tua alternativa é deixar o trilho vazio. É deixar, tá bom, você pode não ter minha carga também. O teu custo fixo vai estar lá, bicho. Você vai continuar tendo que pagar tudo isso. Usando ou não usando o trilho, daqui tantos anos você vai ter que trocar isso aí. Ou você pega o meu negócio que vai te pagar um tanto que não é o que você queria, ou você pega nada. Vamos. É uma negociação pesada? É uma negociação pesada. Mas e daí?
e depois eles conseguiam descontos com isso, eles conseguiam tarifas muito boas. E é claro que isso deixava furioso todos os donos de ferrovia. Você tem que negociar, cara. Você não tá numa posição boa, você tem um monte de negociação, você tem um monte de competição e você vai ter que conversar com os caras. Os caras ficavam putaços. E, adicione a isso uma coisa que eu falei lá atrás. Ferrovias viviam tentando fazer cartéis, porque eles tomavam esse tipo de coisa de algumas empresas diferentes. E eles estavam tentando sempre dar um jeito de não ter que investir tanto, de não gastar tanto e conseguir subir preços via cartel. E nunca conseguiam. Mas o fato é, eles eram profundamente incomodados com competição. E talvez a figura mais relevante na época que era incomodada com competição e era de ferrovias era o Pierpont Morgan. Sim, JP Morgan, do banco. Ele era dono desse banco, já era da família dele há muito tempo. Ele é um cara que tentou cartelizar coisa pra caramba. Ele tentou fazer muitos cartéis diferentes, tentou criar muitos monopólios diferentes. A US Steel e a International Harvester foram algumas das mais famosas. E quando ele não conseguia fazer cartéis e monopólios, que era sempre... Porque ele fez a US Steel e faliu alguns anos depois, porque obviamente não funcionou. A International Harvester também não deu bom, enfim. Quando ele não conseguia fazer isso via ele ser um dos caras mais ricos da história da humanidade e só comprar todo mundo, o que ele fazia é que ele ia pros coleguinha dele. E quem eram os coleguinha dele? Por um bom tempo o Partido Democrata. Depois ele mudou pro Republicano, a gente vai entender isso. Mas um dos coleguinhas dele era um cara que começou a carreira sendo advogado de ferrovia, que é o negócio dos Morgan, que ou era deles ou eles financiavam via o banco deles, então eles tinham interesse que a empresa não quebrasse, porque se quebrar não vai pagar eles. Era um amigo deles, que era advogado de ferrovia, e que depois virou... Ele virou funcionário público lá, ele ocupou aquele cargo... Presidência dos Estados Unidos, chamado Grover Cleveland. Eles tentaram anos e anos fazer cartel, aí ele chegou e falou, Cleveland, cansei. Chega. Nós te apoiamos, nós financiamos uma porrada de coisa aqui, tu é o nosso cone, é o seguinte, chega de competição, eu não aguento mais. Você vai criar uma agência de regulação cujo objetivo é cartelizar a indústria de ferrovia, proibir desconto, forçar a transparência dos números e dos dados pra gente saber quem que tá quebrando os nossos cartéis aqui, quando o cara dá um desconto pra gente vai ter que saber, e essa comissão vai ser nossa, tá? E o Grover Cleveland falou, tá. E aí foi criada a Interstate Commerce Commission, que era para fazer exatamente isso, cartelizar as ferrovias, dar publicidade nos preços, proibir descontos, blá 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 blá, e ela era controlada pelos cones apontados pelos Morgan. Então note que eles estão em direta oposição de interesse econômico contra os Rockefeller. Isso vai ser importante lá na frente. Também é interessante notar em que ano que foi criada a Interstate Commerce Commission. 1887, na primeira presidência do Grover Cleveland. Ele foi presidente, depois teve o Taft, e depois entrou ele de novo. 87, né? Bem a época que a Standard era grande e tava negociando com uma puta galera e irritando os Morgan, né? Coincidência. Mas voltando aos Rockefeller, né, voltando à Standard Oil, o que ela fazia era conseguir negociações brutais com ferrovias, descontos brutalmente altos, e com isso ela tinha um custo de transporte baixo, e aí os autores são quase unânimes nessa avaliação. O que ela conseguia fazer era entregar querosene, óleos, graxa, etc., para os seus clientes a um custo tão baixo que, a não ser que você estivesse do lado da cidade dos seus clientes, você não consegue competir. Os caras são muito mais eficientes que você, a sua vantagem seria geográfica, né? Eles estão com a fábrica longe, você está perto, mas o frete é tão barato que você tem um problema aí. Isso é uma consequência deles serem grandes. Se você acha que isso é um crime, de novo, você estaria punindo eles por serem eficientes demais. O que eles estavam fazendo não é subir preços para cima dos consumidores. De novo, nunca foi provado que os consumidores foram lesados pela Standard Oil. O que foi argumentado é que era muito difícil concorrer com ela porque, por causa do tamanho dela, ela conseguia negociar muito bem. O curioso é que a galera preferia chorar pro governo ao invés de tentar competir pau a pau, né? Vamos erguer dinheiro pra caramba e partir pra cima dos caras. Eu até acho curioso porque que os Morgan nunca realmente tentaram fazer isso. Talvez é porque, de fato, eles acreditavam no poder de cartel e monopólio. Os Morgan também acreditavam, se você lê a biografia deles da House of Morgan, do Ron Chernow, você vê, ele acreditava, o Pierpont, ele não realmente achava que competição era uma coisa boa. Ele não criava cartéis e monopólios
porque, vamos ficar rico pra caramba. Inclusive, ele não morreu tão rico assim, curiosamente. Ele tinha um patrimônio proporcionalmente pequeno que você imaginaria, e boa parte do patrimônio era arte, que depois o filho dele teve que vender boa parte, porque não tinha nem como guardar tudo. Ele, de fato, tinha alguma sensação de eu preciso organizar o mundo melhor, porque é a minha visão, ele tinha algumas coisas assim, e ele realmente achava que competição era desperdício. Então ele falava, cara, pode ser que ele não fez isso justo porque ele falou que eu criar uma competição contra a Standard é desperdício. A gente vai criar, gastar todos os recursos para quê? É muito melhor a gente ter uma ferrovia, uma comissão federal que regula e organiza tudo, e daí isso tá tudo administrado, gerido cientificamente de uma maneira empreendedora. Essa é uma ideologia que estava crescendo bastante na época. A noção de que, como existe agora a administração de grandes empresas, o Estado é tipo uma grande empresa, e como existe essa tendência à consolidação das empresas, talvez seja melhor que tenha uma, e daí o Estado vai lá e regula isso, e eles cooperam todos como uma grande empresa para fazer isso funcionar. Isso era uma ideia que existia bastante na época, abobrinha completa, mas era argumentado na época, e até onde dá pra entender, o Morgan concordava com isso, e até onde dá pra entender, pelo jeito, o Rockefeller concordava com isso também em algum nível. Então tinha esse ressentimento contra o fato de que os caras conseguiam competir muito bem e que isso era um desbalanço e precisava ser regulado. E curiosamente, aquela comissão que os Morgan conseguiram criar para ir para cima dos Rockefeller com isso e conseguir tentar conseguir cartelizar o negócio todo, ela não funcionou tão bem. Ainda continuou tendo descontos, eles tiveram que fazer novas resoluções depois de 87, proibindo descontos e tudo mais. E tanto não funcionou e o mercado continuou quebrando essa regulação estatal que só tinha o intuito de cartelizar, que em 1903 eles tiveram que passar uma lei chamada Elkins Anti-Rebating Act. Rebate seria um desconto. A lei Elkins, né, feita por um cara chamado Elkins, anti-desconto, que o que ela proibia era de ferrovia dar desconto. Não pode. Aí você fala, mas que lei absurda. Sim. Quem que foi o imbecil presidente que sancionou essa lei? Uma lei tão maluca assim? O Grover Cleveland, no segundo mandato dele, que os Morgan colocaram ele lá de volta. E é aí que depois você consegue arrastar a Standard pra justiça e falar, você tem 8.000 violações! Mais de 8.000! Tá dentro lá do relatório do governo lá americano. Mais de 8.000 violações contra leis de comércio. Aí você fala, nossa, os caras devem ter feito muita filha da putagem. Uau, 8.000 violações contra leis de comércio. É a lei de desconto. Porque eles chegavam para as ferrovias e falavam, cara, tem essa lei, né? Dane-se, me dá um desconto. Mas eles estavam desobedecendo a lei. É uma lei com o intuito explícito de evitar a competição e cartelização. Se a Standard tinha 8.000 acusações ou mais de furar essa lei, então ela tem 8.000 motivos para dar um abraço neles. Essa lei não deveria nem existir, ela é absurda. Mas, né, aí depois falam, porque eles quebraram milhares de vezes leis contra comércio e tudo mais. Qual lei mesmo? Então, note que tinha uma grande rixa, aí tinha um grande peso político sendo colocado, e tinha um grande peso econômico também, dos Rockefeller ativamente prejudicando ferrovias por conseguir uma negociação pesada pra caramba, então as ferrovias se sentiam lesadas, prejudicando a palavra forte. E dos Morgan, especialmente, que financiavam ferrovias, eles tinham a Transcontinental, né, a Northern Pacific, eles financiavam várias, né, eles eram os credores dela, os caras se incomodando com isso, falando, cansei dos meus caras ganhando menos dinheiro do que poderia ganhar, ou quebrando, porque você fica enchendo o saco aí. Isso vai dar depois lá no julgamento. Mas isso entendido, o negócio todo das ferrovias e o custo e tudo mais, vamos entender o que de fato a Standard fez quando eles ficaram grandes, que é a parte do trust. A parte deles de fato formarem essa coisa chamada trust, da lei antitrust, e qual que é o problema disso, e que é, na verdade, o objeto principal do julgamento. Em 1882, a Standard Oil tinha várias empresas diferentes com nomes diferentes. O Rockefeller era acionista majoritário ou grande minoritário, tipo 20%, 30%, nelas. E, cara, puta saco administrar isso. Contabilmente é complicado, você fica tendo um monte de empresas e tudo mais. E outro problema também é que alguém pode tentar comprar a sua empresa via ataques em ações. Se a sua empresa, e muitas deles são listadas na bolsa, as ações são publicamente vendidas, alguém pode começar quietinho comprar ações da sua empresa, e se ele tem
um certo nível de participação acionária na sua empresa, ele pode votar. Se ele pode votar contra você. Era normal empresas concorrentes comprarem ação da concorrente para votar outras coisas, ou para impedir alguma coisa, ou para fundir, etc. E aí você tem que comprar a ação da sua empresa de volta, o que significa que você vai ter que gastar com isso para não perder o controle da sua empresa, ou que é um puta de um trampo e você quer evitar isso. Um dos jeitos de você evitar isso é fazer a capitalização da sua empresa ser enorme. Então, ao invés de você ter várias empresas de pequeno ou médio porte, você junta um mamute de uma empresa com uma ação cara pra caramba que você fala, vai, ataca. E foi isso que aconteceu. Eles incorporaram no estado de Ohio, né, que era a sede da Standard Oil, em Cleveland, eles incorporaram 14 firmas, vamos ter os números aqui, foram 42 acionistas em 39 empresas relacionadas à Standard, tinha 14 firmas, né, tem empresas dentro de uma firma, todo colocado dentro de uma estrutura legal só, que redistribuiu as ações dessa empresa para os acionistas nas proporções e tudo mais. Aí todo mundo tem ação da mesma empresa, porque você fala, não, eu tenho 20% na não sei o que, 10% na não sei o que, 9% na outra, 3% na não sei o que, aí nessa aqui eu sou majoritário contra você, mas puta trampo. Então, todo mundo entra aqui, a gente redistribui ações desse trust em uma coisa só, planifica para todo mundo, simplifica, e 9 pessoas então administram esse trust. O Rockefeller, o dono da Standard Oil, era uma delas. 9 pessoas administram a gerência disso aí, simplifica a vida, simplifica a contabilidade disso tudo, a votação e tudo mais, está feito o trust. Aí você fala, tá, mas basicamente isso é um CNPJ. Basicamente isso é uma estrutura administrativa nova. O problema é que a jurisprudência, pelo jeito que isso era ilegal. Por quê? Não tinha muita justificativa. Alguns juízes argumentavam, não, mas isso é uma restrição de comércio. Ou outros diziam, mano, tá na lei, não pode, a nossa lei proíbe esse tipo de organização e tudo mais, porque vai dar um problema ou só é proibido mesmo. E isso é que é chamado de trust, porque pode ser que ele restringe a competição. Só que quando você usa a palavra no genérico, né, na maior parte do senso comum, as pessoas já associam necessariamente com uma empresa que está tentando reduzir competição e monopolizar, e cartelizar, blá 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 blá, o que não necessariamente é o caso. E mesmo que seja o caso, pode ser que tenha sentido. Porque no caso do Rockefeller, no caso da Standard Oil, esse trust da Standard Oil não reduzia a competição. Várias empresas ainda competiam entre si. Aí você fala, mas não é que todas competiam com todas. Não, de fato, às vezes não faz sentido uma refinaria na Flórida competir com uma refinaria no Kansas e outra na Dakota no Norte. De fato, às vezes isso não faz sentido. Você quer o quê aqui? Uma fazenda de alface em Porto Alegre vai entrar em competição com uma fazenda de alface em Belém. É sério. Não faz muito sentido. Às vezes faz sentido empresas próximas competirem entre si, beleza, e é bom, saudável, né? Mantém todo mundo afiado, né? Ninguém pode se folgar. Mas tem algumas que não faz sentido competir. Aí você pode olhar para as que não faz sentido competir e falar, aqui está a prova da sua atitude cartelista e monopolista. E você fala, bicho, eu tenho 3 vendedores. Digamos. Um deles conhece muita gente em Belo Horizonte, outro conhece muita gente em Curitiba e outro conhece muita gente no Recife. Então eu falo pra eles, você foca em BH, você foca em Curitiba e você foca no Recife. Você conhece os caras e tudo mais. Mas você podia colocar os seus vendedores para competir um com o outro. Então eles vão tentar ligar pros caras de outras cidades para ver o que eles conseguem fazer, porque isso poderia ser uma eficiência maior. Poderia. Mas também pode ser que é mais eficiente eles falarem com quem eles conhecem, divide a coisa e isso fica mais eficiente. Qual dos dois é mais eficiente? Não sei, você tenta um, eu tento outro, vamos ver. Agora, você entende que eu dizer para os meus vendedores focarem em cidades diferentes porque são as mais eficientes, não necessariamente uma restrição criminosa de comércio com intuito monopolista, pode ser só que eficiência. Então, por isso que eu digo, pode ser que associações de empresas de fato reduzam a competição entre si, e isso seja benéfico para o consumidor, porque elas param de competir onde não tem sentido e focam onde tem. Você pode sair ganhando com isso. Eu só quero até explicar isso, alguém pode ficar meio e tacar um sapato na sua cara. Então qual que é a diferença de você ter 3 vendedores que você separou e 3 empresas? Eu sou acionista majoritário nas 3, eu falei para cada uma focar aqui porque é melhor. Alguém pode falar, eu acho que isso é canalha. Ou que você está restringindo produção, não sei o quê. Legal. Prove. E se você vai proibir também combinações de empresas para trabalhar menos e produzir mais, perceba que por essa definição jurídica, e esse é o argumento do Murray Rothbard no Main Economy and State, que eu abordei nas séries passadas, acho que está no vídeo 2 sobre cartéis, se você vai proibir isso, você tem que proibir todas as empresas.
toda empresa é ilegal, porque toda empresa é uma combinação de pessoas e recursos para trabalhar menos e ganhar mais, no fim das contas. Você poderia abrir uma empresa só, o bloco deu sozinho, e fazer tudo você, mas é melhor você associar com 4 pessoas, dividir tarefas, e daí você não compete internamente com elas, um jurídico, um vendas e o outro gestão aqui, eles não vão competir entre si, e assim eles ganham mais dinheiro. Isso é uma empresa. Qual é a diferença disso e 3 vendedores e 3 empresas fazendo uma especialização regional? Não tem diferença. A diferença é que algum juiz pode condenar baseado no que ele tem na cabeça dele. E o que aconteceu é que no estado de Ohio, eles foram processados pelo estado e foram condenados por trust, por ter um CNPJ que eles não podiam ter. O trust foi dissolvido e depois eles foram lá e abriram o mesmo trust no estado de Nova Jersey, falando, tá bom, eu não faço aqui, eu faço lá onde pode, vai te catar. Qual que foi o efeito pro consumidor? 0, ou no máximo a Standard perdeu tempo nos tribunais defendendo disso, que podia estar gastando em outra coisa mais produtiva para o consumidor. É isso. E é importante notar que nessa história de competição interna de trust e tudo mais, até a maior crítica da Standard Oil, que é a Ida Tarbell, ou Ida Tarbell, como você quiser pronunciar, tanto faz, até ela, que sentava porrada na Standard, foi uma das testemunhas principais do julgamento, até ela falava, cara, não tem nenhum problema aqui nesse negócio. Tudo bem, as empresas estão competindo entre elas, não existe nenhuma lesão dos consumidores, eles estão me explicando um negócio que eu entendi, tá tudo bem, as minhas críticas a eles são outras. Então, o problema do trust em si é um non-starter, não tem nada a priori aqui para você querer encher o saco. E outra coisa é, eles continuaram expandindo produção, eles continuaram investindo, eles continuaram inovando. Vamos lá. Preço do óleo refinado por galão caiu, era 9,3 centavos em 1880, 8,13 centavos em 1815, 7,38 centavos em 1890, 5,91 centavos em 1897. O preço caiu em 1/3 em 17 anos. Vamos lá, custo de refino caiu de 0,452, né, menos de meio centavo, que é o que eu falei antes, em 1885, para 0,29 centavos em 1896. De novo, uma queda de 1/3 no custo de produção em 17 anos. Então, eles continuaram inovando, expandindo produção, caindo preço e tudo mais. Trust não afetou isso. Aí você pensa, bom, cadê aquela narrativa de preço abusivo? Ou de dumping, ou de... Eu não sei. E o mais curioso, que é o que mais derruba totalmente esse argumento de que eles exploraram os consumidores e veja bem, era um monopólio titânico e tudo mais, é que nesse período, eu tô pegando aqui de 1879 a 1895, que foi quando eles começaram a formar o trust e tudo mais, o market share deles caiu, mesmo investindo, mesmo trabalhando, mesmo com desconto, mesmo fazendo estrutura administrativa, mesmo baixando custo e baixando preço. A fatia de mercado deles caiu de 88% em 1879 para 82% em 1895. A competição já estava se espertando. Até porque não é muito difícil copiar, você tem as tecnologias internas, beleza. Mas outro problema também é que conforme a empresa fica grande, muitas vezes ela passa do ponto de eficiência dela. Você tem que entender que toda firma tem algum ponto onde ela é mais eficiente do que em outro. Certo? Uma montadora de carros é muito mais eficiente do que 4 caras numa garagem fazendo um carro, em termos de output de carros por hora ou por dia, certo? Agora, tem um certo ponto onde a coisa fica ridícula. Digamos, você vai ter uma empresa que administra todos os sorveteiros do Brasil. Precisa? É meio idiota. Pode muito bem ser, eu acho muito possível, muito provável aqui, que a Standard passou do ponto de eficiência. Começou a ter um corpo administrativo desnecessário, muitas camadas de gestão, muitas camadas de poder, e isso faz com que o cara lá na linha de produção não consiga transmitir informação para o CEO. Isso é uma coisa que me preocupa no Ideias Radicais, inclusive, por isso que a nossa estrutura de gestão tem 3 camadas no máximo. Não existe mais de uma pessoa de distância entre o topo e o chãozão, chão não, né, mas o operacionalzão que vai ter mais interação. Se bem que eu tô também lá em cima, mas eu também interajo com você aqui. Então, enfim, por isso que eu tenho muita preocupação com isso. Agora, quando você tem Standard, que você tem o cara vendendo a latinha de óleo lá no interior do não sei o quê, e 19 camadas de comando até chegar no dono, bicho, vai perder informação, vai ter ineficiência, vai ter maluquice. E a outra coisa é humano. Bicho grande se folga. Quando você tá com fome, quando você tá jovem, quando você tem as tuas contas pra pagar, quando o teu filho nasceu e você precisa se dar uns corre,
Tu trabalha, vagabundo. Agora, quando você tem 65 anos, você já é um dos caras mais ricos do planeta, você tá ali meio pensando, bicho, vou me dar o trampo? Podia viajar pra França, ficar tomando uns vinhos lá, acordar meio-dia, ou podia trabalhar aqui pra crescer minha empresa 10%. Isso acontece. E o que aconteceu? Você vê nessa época isso começando a acontecer. O Rockefeller começou a se afastar dos negócios, porque também idade, né? Lembre-se, ele começou em 1859. Imagina você estar nesse passo frenético. Em 1899 ele teria 40 anos de firma, 63 anos de idade, que nessa época já era uma idadezinha bem considerável. Vamos concordar. Provavelmente devia fumar e beber pra caramba também. O Pierpont Morgan, quando ele estava no fim da vida dele, o médico dele conseguiu, com muito esforço, extrair uma promessa dele que ele só ia fumar 20 charutos por dia, pra dar uma controlada. O pessoal se empolgava na época. Então eu falei, cara, tô com quase 40 anos de firma, trabalhando duro, se ferrando, viajando pra todo lado. E começou a se aposentar, começou a desacelerar, começou a passar a operação para as outras pessoas. O staff sênior dele, que era a galera raça, faca na caveira lá do começo da empresa, começou a aposentar. Aí começa a entrar o estagiário que já tá mais acomodado, tá? A empresa já tá de boa, não precisa fazer tanto esforço. A gerência também já tá ricona pra caramba, então não tá muito com a faca na caveira, né? E aí? A empresa começa a performar um pouco abaixo. E daí chega o competidor com fome que fala, opa, se Standard Oil vai o que aí? 100, 150 milhões de dólares, sendo que nessa época o orçamento do governo americano era tipo 700 milhões de dólares. Quero uma fatia desse negócio, cara. Chega o cara com fome. E aí você tem o clássico caso do leão velho que mandava na selva versus o leão novo que tá com fome e quer pegar umas leoas. E uma vez que você entende isso tudo, desde o começo da empresa até aqui, quando a gente tá falando dela com quase 40 anos de idade, e tudo que ela fez, tudo que ela passou, algumas pessoas ainda têm aquela coisa de, não, mas que eles estavam fazendo mesmo, porque eles não estavam sendo tão competitivos, porque eles não estavam não sei o quê. Fica um desafio. Faz o seguinte, vai lá, lê a biografia do Rockefeller, da Standard Oil, a história deles, tudo que eles fizeram e tudo mais. Leia isso, leia todas as inovações que eles fizeram. Aí volta aqui e me fala o que mais que eles podiam ter feito. Fica o desafio. E aí que começa a acontecer a queda da Standard. Aqui ela ainda nem estava começando a responder processo ainda. Mas já começou a perder mercado. Tem aquele fator já que eu falei antes, Rockefeller aposentando, o pessoal sênior aposentando, estava mais com fome e tudo mais. Mas aí aconteceu o que sempre acontece. O mercado vira. O tempo muda, inovações vêm e alguém fica para trás. O Pierpont Morgan, ele errou nisso, né? Ele ficou muito tempo em ferrovia, quando veio o carro ele não se interessou, não investiu no Ford, achou que não ia dar muita coisa, achou que era só um brinquedo de gente rica aí, e ficou em ferrovia. Perdeu toda a onda dos carros. Aí você fala, cara, mas era o maior banqueiro dessa porcaria toda. E ele errou? Errou. Eventualmente acontece, cara. O leão velho uma hora erra, cara. Não tem jeito. Pai Tempo vence todas as lutas. Não tem jeito. E a mesma coisa aconteceu com a Standard Oil. A gente está falando agora aqui do período 1896 até 1911, que daí começaram os processos. Os processos começam em 1905, 1906, que eles começam a ser investigados. Em 1903 eles já estavam começando a responder algumas coisas por violar o Elkins, acho que o Elkins Act, algumas outras coisas da ICC e tudo mais, já tinha investigações neles e tal. E o processo antimonopólio vem em 1906 e o processo na Suprema Corte vem em 1911. Então, nesse período, antes mesmo de vir esses julgamentos, o mercado começou a virar. Veio o carro com a demanda por combustíveis. Lembre-se que o produto principal deles era a querosene de iluminação, e daí veio um negócio chamado eletricidade, que compete com a querosene, e ele perdeu os dois. Ele não achou que combustíveis, carro... não, isso aí é balela. Eletricidade... é brinquedo de gente rica de Nova York, velho. Catar esse negócio aí, não precisa desse negócio. Vamos investir aqui em querosene. Não percebeu que o mercado virou. E outra burrada dele, e essa aqui eu não entendo, porque nessa época ele já estava até passando os negócios, mas como é que o pessoal da firma não viu? Essa aqui eu não entendo como eles erraram. Começou a ter descobertas de petróleo no sul. Kansas, Oklahoma, Texas começaram a descobrir petróleo.
Lembre-se que até essa época, a exploração era de petróleo nos Apalaches, lá no norte, Pensilvânia, Ohio, etc., que era a sede da Standard Oil. Começaram a descobrir petróleo no Texas, na Califórnia, etc., e a Standard falou, isso não vai dar nada isso aí é vento, vamos ficar aqui no norte, já estamos estabelecidos, não vamos entrar nisso aí. E os competidores entraram lá. Entrou a Crude Oil, entrou a Associated Oil and Gas, entrou a Gulf Company, entrou uma, talvez você conheça essa, a Texas, era Texas, é que tá com o nome aqui, mas era Texas alguma coisa Company. Acho que era Texas Company. Também conhecida hoje como Texaco. Eles entraram, produzindo ali no sul, mandando para cima e também tomando controle daquela região, focando em combustíveis, focando em outras coisas, focando mais em óleos de lubrificação e várias outras coisas que a Standard não percebeu e eles começaram a ficar para trás. Então note, a Standard já estava em declínio. O market share dela em produtos derivados de petróleo. Então estamos falando aqui combustível, querosene, graxas, lubrificantes, etc. Em 1890, o market share deles era de 88%. Em 1907, o processo antitrust começou em 1906. Em 1907, o market share deles, a fatia de mercado deles em produtos derivados de petróleo era de 68%. Eles perderam 20%, um quinto do mercado em 17 anos. Basicamente, você está perdendo 1% ao ano. Nessa taxa, você vai para onde? E aí veio o processo de monopólio. Em 1911, quando a apelação foi para a Suprema Corte, eles tinham só 64% do market share. Então, o mercado deles de produção de petróleo, porque eles produziam também, não era o negócio 100% deles, mas eles produziam também. Em 1898, eles produziam 34% do petróleo dos Estados Unidos, um terço. Em 1906, quando o primeiro processo começa, eles produziam 11%, um décimo. Então eles perderam o quê? 23% do market share, quase um quarto do mercado. Por quê? Exploração de novos campos. Os caras já estavam ficando para trás. Eles já estavam perdendo. Eles já estavam defasados. Já era claro o que ia acontecer. Então a marreta de monopólio vir para cima deles e falar agora nós vamos conter esse império chegou atrasada. Então não tem como alguém, sabendo esses dados, com uma cara séria, reta e honesta, falar foi os Estados Unidos, foi o governo, foi o Estado via o governo federal e o grande presidente Grover Cleveland que contiveram o mamute da Standard Oil. Não dá. Eles estavam competindo em outros países? Estavam, eles estavam entrando, sim. Eles estavam perdendo. Eles estavam se expandindo para outros países, estavam aumentando a operação, mas tinha outras pessoas inovando em cima deles e eles estavam ficando para trás. Quem derrubou a Standard não foi o Estado, foi a competição. E se alguém falar o contrário, cara, os dados estão aí. Eu não sei como alguém pode falar assim, se não fosse o processo antimonopólio, a Standard ia ter perdido. Ia ter conquistado o mundo. Não dá pra ver isso nos dados. Desculpa. Ainda assim, em 1906 foi lançado o processo antitrust contra ela, e em 1909 ela recebeu a condenação e teve a ordem de dissolver. Então, note, ele não foi condenado a venda, não, tem que dissolver o trust. Foi isso. Eles apelaram. O crime, na verdade, foi ter uma holding. Eles apelaram, foram para a Suprema Corte, e a Suprema Corte, de novo, condenou eles por ter uma holding. E é interessante notar que a decisão da Suprema Corte sequer discutiu um mérito econômico. Não teve, você lê a decisão da Suprema Corte, não tem discussão do mérito econômico. Não tem discussão sobre preço predatório na decisão da Suprema Corte. Não tem nenhum debate muito aprofundado e sério sobre abuso dos consumidores e tudo mais. Eles foram condenados por ter uma estrutura de trust. É isso. Nunca foi provado que o consumidor foi lesado, ou muito menos que a Standard reteve produção para subir preços. Aí você pode dizer, elas poderiam competir se elas fossem possuídas por pessoas diferentes. Tá, então acaba com o McDonald's. Fecha o Burger King. Fecha o Subway. Pronto, agora não pode ter franquia de hambúrguer. Que elas poderiam competir entre si. Fecha tudo que tem duas lojas diferentes com uma marca em cima. Por que não? O que acontece é que você tinha um critério arbitrário de quanta competição tem que existir. Os juízes queriam que tivesse acima. A Standard foi concluído que estava abaixo, não importa realmente onde ela estava, e ela tomou uma martelada na cabeça. Ela foi condenada por um suposto restraint of commerce, que é a letra da lei, mas nas decisões não tinha uma discussão de preços e custos da Standard. Não tinha nem qual é o custo ou preço que estamos discutindo.
Não tinha uma análise da performance de mercado deles ou comparado aos competidores. Não teve discussão de danos ou dos fatos objetivos. Só teve a discussão de se uma combinação de empresas pode ter restringido o comércio. Eles acham que sim, então tudo bem. Agora, se você tivesse uma empresa que tem lojas e elas combinam de não competir uma com a outra, isso seria legal perante a lei. É só quando você tem um trust aí não pode. Qual que é a arbitrariedade disso? Não sei. E de novo, em 1911 eles foram condenados. Um dos juízes falou que as combinações eram não razoáveis, porque ele podia falar, não, existem combinações razoáveis, né? Sei lá, o McDonald's, né, digamos, se existisse na época, poderia ser uma combinação razoável. Mas isso aqui não é razoável. Só que ele não discute exatamente qual seria o que é razoável mesmo. O critério dele crucial não era ser um trust e nem ter um market share alto. Na verdade, o que ele diz é que se a combinação foi feita com o intuito de limitar o direito dos indivíduos e lesar o público em geral, reduzindo o livre fluxo de comércio e assim aumentando preços. Mas como é que... Porque no fim você termina com no fim aumentando preços. Mas se você não discutiu se o preço subiu ou não, e não subiu... Então, no máximo, você teria uma combinação com o intuito de limitar direitos dos indivíduos e lesar o público em geral, mas que não subiu o preço. O que é, tipo, você ficou condenado por dar errado. E como é que você vai saber intuito? Porque você pode falar assim, não, cara, ó... não constitui uma defesa você falar assim, só porque eu mirei uma arma na cabeça dele e dei um tiro, não quer dizer que eu queria que morresse. Não, tio. Convenhamos, né? É diferente. Agora, eu fiz uma combinação de empresas. Não, seu intuito era esse. Como é que você sabe? Como é que se divina o intuito de um empreendedor? Então, a decisão é absurda. Não tem indicação também que existia um critério de razoabilidade dentro da Standard. O que é? O que você está falando aqui? Aliás, sobre as decisões deles. Eles falaram, olha, essa decisão aqui é razoável, essa decisão é não razoável. Não foi... Não, mas quando? Foi quando eu formei o trust? Foi quando eu comprei? Foi porque eu incorporei num estado e não no outro? O quê? Qual foi o ato que eu fiz? Aonde que eu passei a linha? Nossa, você passou aqui. Não, mas me diga onde. Não teve essa discussão. A decisão do Suprema Corte tem uma porrada de alegação sem nenhuma substância. Por exemplo, que eles divergiram dos métodos comuns de competição para excluir participantes. Sem discutir o que raio isso significa. Quais são os métodos comuns? E quais participantes? E como que a gente excluiu eles? O Armentano, nisso, no livro dele, ele é claro. Vamos lá. Preço caiu, custo caiu, output aumentou. Eles não tinham barreiras contra a competição, não tinha licenças, nada, autorizações, patentes, etc. A Standard não tinha vantagens políticas, na verdade ela tinha uma desvantagem porque o presidente era do oponente político deles. E os competidores foram excluídos por uma razão muito simples. Os bichos eram ruins. Nada disso foi analisado pela corte, nada disso foi deliberado, nada disso estava na decisão. O fator foi o trust ser uma nova forma de combinação em desacordo com a interpretação da Suprema Corte sobre a letra da lei, de uma lei, como eu fiz um vídeo antes sobre a história do Sherman Act, que não foi criada para conter monopólios, e sim por politicagem, para ser cortina de fumaça de uma tarifa, e para o Sherman, que era um senador, fazer um discurso criticando um oponente político dele. A decisão inteira é uma maluquice. Você pode dizer, mas a decisão argumentou que você assinalar empresas para competir em certas áreas e quais seriam os mercados delas é uma restrição de comércio indevida para excluir competidores. Primeiro, excluir quem? Porque como que eu apontar minhas empresas e excluir outros? Eu não estou entendendo. Se os caras são incompetentes demais para operar, eu vou ser condenado agora. Segundo, como que isso é diferente de eu assinalar vendedores dentro da minha empresa? Você só está arbitrariamente dizendo que isso não pode, mas se eu tiver uma empresa com sedezinhas ou vendedores, aí pode, porque o juiz da Suprema Corte chegou à conclusão que sim. Esse é o núcleo da decisão. Em nenhum ponto foi provado que os consumidores foram lesados. E de novo, eu não estou dizendo aqui que o Rockefeller era um santo ou que a Standard Oil era uma empresa perfeita acima de qualquer crítica. Não, ele de fato tentou controlar o mercado. Ele quase certamente, na minha interpretação, acreditava que competição não era uma coisa muito boa, era melhor ter uma empresa controladora grande pra caramba. Ele tinha também algumas visões meio milenialistas malucas, mas isso aí é outra discussão também que eu acho que nem cabe aqui. Mas o ponto é, ele não lesou ninguém até onde você consegue provar. Mas vai que ele fez. Mas vai que você matou alguém, eu não sei. Vamos condenar agora isso? Vamos usar isso? E ainda assim, esse caso até hoje é usado como uma marreta pra dizer, tá vendo? O monopólio existe, lesou as pessoas, e é por isso que o Estado tem que intervir, sendo que a decisão é claramente absurda.
O Rockefeller é perfeito? Não. Mas a condenação é maluca. Ele não fez nada que a gente consiga provar fora negociar pesado, ser um cara eficiente pra caramba e ser grande e estar numa indústria onde ser grande te beneficia. Basicamente é isso. Ah, mas ele comprou um monte de oponentes dele. Bom, sim, mas como a gente já discutiu antes, isso não é tão pertinente assim. E ele foi trollado pra caramba nisso, tanto que em 1881 ele decretou que ele não ia mais comprar empresas e de fato passou 5 anos não comprando os caras. E isso ergueu o market share dele. Sim, mas ele jamais ia ter mantido o market share dele para sempre, e de fato não manteve, se a empresa não fosse boa em primeiro lugar, se ela não atendesse, se ela não fosse de fato melhor que os concorrentes. No máximo que você pode dizer, eu acho, é que a empresa era muito grande e de fato era um saco competir com ela e isso dava a impressão de que eles estavam sendo desonestos de alguma forma. Agora, o outro fato inescapável é que ele caiu. E não foi por causa do Estado, foi porque ele não entendeu. Ele e a empresa, a Standard Oil, não entenderam que o mercado tinha virado, as demandas mudaram, chegou a eletricidade, chegou o carro, etc. E ele não conseguiu acompanhar isso aí. Isso, claro, não quer dizer que ele morreu pobre nem nada assim, queria eu cair que nem ele. Se você corrigir para dólares de 2019, a fortuna dele era estimada em 418 bilhões de dólares, o que era equivalente a 2% do PIB do país na época. Se você quiser comparar os números na época, no final do processo antitrust, que foi onde consegui encontrar dados, o patrimônio dele era de 900 milhões de dólares. Ele chegou a ser o primeiro bilionário, né? Depois o patrimônio dele subiu ainda mais. Mas depois do processo antitrust, o patrimônio dele era de 900 milhões de dólares. Para referência, o orçamento do governo federal naquela época era 881 milhões de dólares. O que também é interessante para você ver que, assim, esse cara foi o primeiro bilionário da história, ok? Não só isso, ele tinha na fortuna pessoal dele mais do que o orçamento federal e mais do que 2 vezes o orçamento militar dos Estados Unidos inteiro. Então esse cara podia contratar o exército inteiro do governo americano por 2 anos, que ainda ia sobrar 38 milhões de dólares para ele fazer um churrasco de um tamanho tal que ia entrar para a história intergaláctica. E ainda assim, esse cara perdeu para a competição. Ainda assim, com toda essa fortuna, com toda essa cabeça, com toda essa capacidade dele, no fim das contas a empresa dele começou a declinar, a competição começou a roer nos calcanhares dele, outras empresas chegaram e a fatia de mercado dele foi caindo e caindo, quase que independente das ações do Estado dele, do Estado em cima dele. Então, se esse cara não vence a competição, se esse cara não consegue fazer um monopólio, se esse cara, sem barreiras estatais, comprando uma porrada de concorrentes, com um presidente no bolso, e que com um adversário tão gigantesco quanto o Morgan, se ele não consegue fazer uma empresa que domina o mundo, quando a economia era muito mais simples, muito menos diversificada, menos concorrentes, se esse cara não consegue, quem consegue? E o contemporâneo dele também, o Morgan, tentou várias vezes. O cara era o que? O maior banqueiro da história, alguma coisa assim, fuzilaríssimo, não em termos de patrimônio pessoal, mas em termos de a quantidade de dinheiro que ele comandava com todos os bancos dele. O cara foi conselheiro financeiro de, acho que quase todos os países que existiam na época. Tipo, os países ligavam pra ele e falavam: ô Morgan, o que a gente faz aqui? Dá umas ideias aqui, só pra dar uns pitacos. E ele dava, porque, nunca sei quando eu vou emprestar pro cara, né? Se o Morgan também, que tinha todo o patrimônio que ele conseguia comandar, com todos os bancos e todos os aliados dele, com o presidente no bolso, com o Grover Cleveland no bolso dele, e com depois o Theodore Roosevelt, como a gente vai ver, no bolso dele fazendo basicamente o que ele queria, se esse cara também não consegue formar cartel e monopólio, nessa época, quando a competição era muito menor, quem consegue? Quem consegue? Eu não sei. E ainda assim insistem nessa história de que se não tiver regulação estatal, não tiver Estado em cima, vai ter um monopólio que vai controlar tudo. Mas isso posto, vamos entender o que foi toda a treta política que levou ao processo antimonopólio feito pelo presidente Theodore Roosevelt contra a Standard Oil e os interesses Rockefeller. Dando uma retomada aqui no conteúdo, o que acontece?
Os Morgan eram muito envolvidos em política, os Rockefeller também, a gente vai ver mais detalhadamente isso pra frente. E os Morgan tiveram, em 1985 até 1989, o Grover Cleveland como presidente, que era basicamente o cara deles, tinha trabalhado com eles e tudo mais. No meio disso entrou o Benjamin Harrison, que estava no âmbito Rockefeller, que era republicano, e depois volta para o Grover Cleveland como democrata dentro do âmbito Morgan também. E como eu falei ao longo desse vídeo todo, várias vezes os Morgan usaram o Grover Cleveland para conseguir o que eles queriam, com a Interstate Commerce Commission, com o Elkins Anti-Rebate Act e com várias outras coisas. Então eles estavam acostumados a ter o presidente de estimação estar envolvidos pesadamente com o poder. Eles também estavam envolvidos muito com coisas com a Inglaterra e tudo mais. Isso tem a ver depois com o Banco Central inglês, e isso também meio que causa a crise de 1929, porque os Morgan queriam usar o Banco Central americano, que eles ajudaram a criar, para salvar o Banco Central britânico. Eles derrubam os dois, mas isso é outra história. Quando não deu certo, é uma treta deles. Mas o ponto é que em 1896 acontece um negócio, né? Bom, agora é o fim do mandato do Grover Cleveland. O que acontece? Acontece um cara chamado William James Bryan. Quase certamente você não conhece esse nome, mas ele é um dos grandes responsáveis pela desgraça que os Estados Unidos viraram depois. Por quê? Porque esse cara conseguiu cooptar o Partido Democrata e basicamente inverter o que ele era. Até então, o Partido Democrata era um partido largamente de algumas políticas livre mercado. Eles eram contra tarifas de importação ou barreiras, eles eram a favor do padrão ouro e tudo mais. E eu não tô dizendo que esse partido era libertário, ou minimamente liberal, na verdade, porque eles tinham toda uma história com escravidão e a KKK e tudo mais, mas eles tinham algumas posições de livre mercado legais que eles pegaram depois da Guerra Civil e tudo mais, vamos tentar se reconstruir, né, vamos colocar essa história tudo pra trás aí e tudo mais, mas eles tinham algumas posições de livre mercado até interessantes, enquanto o Partido Republicano era o partido dos grandes valores morais, que vamos moralizar essa nação, e tinha inclusive uma grande ala do Partido Republicano, que era a ala milenialista, que daí tem a ver com religião. Eles achavam que pro retorno de Jesus Cristo, nosso Salvador, a gente tem que criar o milênio de Cristo na Terra para garantir que a Terra seja... O negócio vai ficar tudo certo, então não basta a gente só ser salvar, a gente tem que salvar os outros deles mesmos, impedir que eles se desvirtuem e criar o milênio de Cristo na Terra para que então ele volte. E o Estado era esse grande jeito de como nós vamos levar essa desgranha para frente agora. Vamos fazer isso aqui, vamos alinhar a moral da nação. E o que acontece é que você tinha dentro do lado republicano os Rockefeller e do lado democrata os Morgan. William James Bryan coopta o Partido Democrata, vira alguma maluquice populista, já vamos imprimir grana, um monte de coisa, que ele falava, a nação vai ser crucificada uma cruz de ouro. Não, a gente precisa fazer um movimento greenback e imprimir dinheiro, porque daí vai acabar... maluquice gigantesca. Mas o fato é, ele detonou com o Partido Democrata, que quem sabe eles podiam ir pra algum lugar decente, mas não, ele acabou com essa história. E no meio disso, os Morgan foram ejetados do partido, porque não estava mais compatível ideologicamente o negócio. Felizmente, o William James Bryan perdeu a eleição de 1896, ele foi atropelado, atropelo talvez seja um pouco de exagero, mas ele perdeu legal pra caramba por McKinley, e o McKinley era o candidato dos Rockefeller. E aí os Morgan vão pro Partido Republicano pra tentar encontrar uma casa lá. Só que o problema é que o Partido Republicano já era Rockefeller pra caramba. Eu tenho até uma listinha aqui, isso aqui é tudo veio do Rothbard no The Progressive Era, vai ter, eu sempre cito esse livro, ele é bom pra caramba sobre essa época também. Isso aqui é só pra gente estabelecer o quanto o Partido Republicano era Rockefeller e o quanto o McKinley era Rockefeller e o quanto eles estavam dentro do poder. O chefe do Partido Republicano em Nova York, importante, um grande estado, muito rico, era o Thomas Platt, que era amigo e colega de escola do Rockefeller. No Senado, o presidente da Comissão de Finanças era o senador republicano Nelson Aldrich. Nelson Aldrich também foi fortemente envolvido depois com a criação do Banco Central americano, um cara muito influente. E o Aldrich é sogro do Rockefeller, ok? Fica melhor. Voltando para o McKinley, antes dele ser presidente, quando ele era governador do estado de Ohio, pessoalmente ele faliu, não o estado, mas ele faliu, né? O que aconteceu? Chegou um cara lá e salvou as contas dele, um tal de Marcus Alonzo Hanna. Quem era esse Hanna? O Hanna era um associado do Rockefeller e colega de classe dele quando eles estudaram em Cleveland, em Ohio.
a cidade, não o presidente, né? Grover Cleveland. Tem nada a ver, aliás, Grover Cleveland com a cidade de Cleveland. E tem, tipo, sei lá, 80 cidades chamadas Cleveland nos Estados Unidos. Eu acho engraçado isso. Mas, enfim, quando o McKinley virou presidente, ele fez o estado de Ohio nomear o Hanna como senador. Porque nessa época, senadores não eram eleitos, acho que só em 1917 que eles começaram a ser eleitos. Eles eram nomeados pelo estado. Então o presidente chega pro estado de Ohio, que era a grande sede-zona do Standard Oil, que era a grande fortaleza republicana deles também, e fala: nomeia o meu brother aqui como senador. Tá ok? A propósito, eu era governador desse negócio aqui, né? Então, fala pro sucessor: manda esse cara aqui, não tem nada a ver com o fato que ele me salvou aqui não, ok? A gente é só brother. Mas vai saber, né? E, aliás, outros senadores que foram pelo estado de Ohio nessa época, não com muita gente, mas enfim, foi o Henry B. Payne, que era pai de um dos sócios da Standard Oil, e o Joseph Foraker, que também literalmente recebia dinheiro da Standard. Ele tava na payroll mesmo, era um cara pago mesmo. Então, Standard tinha bastante influência em quem que vai ser os senadores dessa porcaria e no presidente também. O gabinete do McKinley era muito Rockefeller. O secretário de Estado, que é o equivalente ao Casa Civil, né, assim, no nosso caso, mas lá é muito mais poderoso, é quase meio que um primeiro-ministro, assim, né, of sorts, era o John Sherman, sim, o mesmo Sherman que criou o Sherman Act, que também era senador, e o Hanna tinha apoiado o Sherman para ser candidato à presidência. Se você viu o meu vídeo sobre a história do Sherman Act, que é a lei anti-monopólio, você lembra que o Sherman queria ser muito presidente. Então, o Hanna sabia, né, salva o cara que vai ser presidente, apoia o outro cara que também quer ser presidente, você tá sempre ali no bagulho, né, e por acaso o Hanna também tava no hábito Rockefeller pra caramba. E o genro do Sherman, curiosamente também, era conselheiro do Rockefeller. Continuando, o secretário de tesouro do presidente McKinley era o Lyman Gage. Quem que era o Lyman Gage? Ele era um associado do National City Bank. Esse banco é de quem mesmo? É de um cara que talvez você já tenha ouvido falar, se chama Rockefeller. E depois que ele saiu do cargo, ele foi presidente da United States Trust Company, que era dos Rockefeller. Então, foi secretário de tesouro e depois vai ser presidente do meu trust aqui, né? Poxa... Enfim, é nesse balaio que os Morgan caem, tipo... Droga. Os caras estavam acostumados a mandar no Grover Cleveland. Tem um monte de gente no governo Grover. A mandar no partido. Eles entram como segundo lugar num partido republicano que é novo pra eles, que é um negócio super estranho. E o presidente e o gabinete dele tá 100% no bolso Rockefeller. E o Morgan fala... Eu vou mandar nesse trem aqui. Você acha? Você pega 2 egos do tamanho de Saturno e bota na mesma sala, você acha que não vai dar pau? É claro que vai dar pau. Ok. Mas existia um acordo de gentlemen, né? Um acordo de cavalheiros dentro do Partido Republicano, que, olha, o primeiro grupo, né? O mais importante, a galera, os Rockefeller, tem o presidente, e o segundo grupo mais importante, né? Por boas relações, boa vizinhança, eles têm o vice. Vocês ganham o Cone, que na época era um cara meio de decoração até, teve até um vice na história, eu não lembro qual que era, acho que foi o Gary Hobart, que é o aqui que ele continuou trabalhando, inclusive, como vice, então, tipo... Mas, cara, você fica aqui um farelo. Mas como o Brasil bem sabe, é muito importante você prestar atenção no vice. Tava lendo minhas anotações aqui, de fato foi o Hobart. O Hobart tava no âmbito Morgan pra caramba e... Foi tão ridículo, pra você ver o quão ridículo era o cargo de vice-presidente dos Estados Unidos em 1897, que ele continuou trabalhando como um diretor em um dos bancos Morgan e em uma ferrovia Morgan mesmo enquanto ele era vice, o que era meio escandaloso na época. Tipo, cara, vocês podem tentar disfarçar? Não, ele é o nosso cara mesmo, deixa ela lá de vice. Só que aí o que acontece é que no segundo mandato do McKinley, né, pra reeleição, o Hobart morreu. Complica, então a gente precisa nomear um novo vice. E aí deu pau em quem que vai ser o vice. Porque, né? Como é que a gente faz? Os Morgan queriam escolher alguns caras, não deu certo. Eles falaram, olha... A gente tem esse cara aqui, que é um tal de Theodore Roosevelt. Pode ser? Vamos ver como é que vai ser. E o que aconteceu? O Theodore Roosevelt recebeu um lobby muito forte, mas o Hanna... ficou meio, não sei, teve uma resistência e tudo mais, fizeram oposição a ele ser vice, no fim das contas, vai, põe o cara aí. Mas não foi pacífico o negócio, teve uma resistência do âmbito Rockefeller dele ser o cara, mas eventualmente ele conseguiu a nomeação, tudo bem, o McKinley se reelege, o Theodore tá lá de vice, e em 1901,
14 de dezembro de 1901, um anarquista vai lá, não era ANCAP, era só um anarquista malucão mesmo, vai lá e dá 2 tiros na barriga do McKinley, ele morre 8 dias depois, ele tava até melhorando um pouquinho, mas ele tem gangrena e morre, e o Theodore Roosevelt vira presidente. O que é engraçado. O Rothbard, ele tem uma aula... Cavaram essa aula recentemente, isso não estava nem na pauta original, tô divergindo aqui, mas tem uma aula dele que cavaram de 1982 ou 87 de História do Pensamento Econômico, História Americana e um monte de coisa assim, que ele aborda isso, e ele fala, cara, engraçado como o presidente vivia morrendo, assim, e daí o vice era Morgan, né, aconteceu algumas vezes, né, e é engraçado que toda vez que o presidente morre é sempre um cara maluco, porque assim, quando acontece na Europa, tem um negócio não sei o que, mas nos Estados Unidos é sempre um maluco, aí o maluco geralmente morre assim, tipo... E ninguém nunca pensa no vice, tipo, ninguém nunca investiga o vice, nada. O cara é um maluco, apareceu lá e matou o presidente. Olha só, e daí o cara morreu quase instantaneamente. Olha só, que coisa, né? Nem investiga o vice. Ele acha isso engraçado. Eu não tô implicando que aconteceu nada de estranho aqui. Mas se você quisesse achar, se você quisesse falar assim, cara, engraçado, né? Os Morgan vão lá pra outro partido, nomeiam um vice e tal, dá um tempo o presidente morre, assim, tipo, que fortuito, né? A gente pode concordar no mínimo que é fortuito. Eu não tô dizendo que tem nada de estranho aqui, mas se quisesse achar que tem... Eu não ia falar assim, nah. Agora vamos entender o que era o Theodore Roosevelt um pouquinho. Eu acho que não é tão 100% pertinente assim, mas é que eu adoro odiar esse cara. Primeiro que ele era um moralista ferrenho pra caramba. Como eu falei, o Partido Republicano era o partido dos grandes valores morais, que, vai listando as coisas que você gosta que eu vou proibindo aqui. Quando ele foi presidente da polícia em Nova York, ele usou umas legislações lá pra perseguir pesadamente quem bebia álcool. Não pode. Perseguiu os caras pra caramba. E tinha uma lei republicana, do Partido Republicano, né, quando era prefeito lá, que proibia a abertura de lojas de álcool e de salões no domingo. E umas coisas meio malucas assim, mas curiosamente esses salões e tudo mais tendiam muito a ser democratas. E o Theodore Roosevelt chegou fechando o negócio, sentando lá e falando, coisa ridícula isso aqui. E isso foi até uma castração de poder político democrata na época, porque se você não tem um salão pra todo mundo beber ali, você não tem onde fazer política e tudo mais, isso prejudicou os republicanos. E claro, porque todo mundo que mexe na cervejinha tem que se ferrar mesmo e acabou, mais ou menos 30 mil alemães americanos que eram republicanos, ficaram putos pra caramba com isso, cara, mexeu na cerveja do alemão, velho. Olha essa ideia, bicho! Os caras saíram do Partido Republicano, foram lá votar nos democratas, os democratas ficaram putos com isso também. O Partido Republicano tomou uma puta lavada na eleição, o Roosevelt perdeu o cargo dele. Justiça poética, eu adorei a história. E depois a cidade mudou a lei pra falar assim, não, vamos fazer o seguinte. Não, olha, a gente pode mudar que se você estiver servindo uma comida... tecnicamente não é um salão, então pode abrir. E daí isso deu uma porrada de hotéis, pseudo-hotéis e pseudo-restaurantes que serviam umas comidinhas lá e era um salão e a galera enchia a cara e dane-se. Então isso parte da história do Roosevelt, eu acho isso muito legal. E também mostra, assim, como as pessoas reagem às coisas, né? Tem certas coisas que você não deveria mexer. A outra coisa também é que o Roosevelt, ele adorava uma guerra. Se tinha uma coisa que era legal, era, assim, matar um pessoal, assim, pela glória e progresso dos Estados Unidos. Era bem o clássico da era progressista, né? Era bem regulação estatal pesada na economia, cada vez mais pesada, um estado corporativo, né? Vamos administrar tudo, gerência, tecnocrata, um negócio assim, uau. E dane-se todos os outros países, a gente tem que ser, os Estados Unidos, manifestar o seu destino e tomar controle dos outros países aí. Ele passou a vida inteira procurando uma guerra, cara. Toda vez que ele tinha chance pra chamar guerra, os filha da mãe ia lá. Isso é bom pra provar que o caráter dele era absolutamente desprezível. Ele tentou arranjar conflitos com o México, Nicarágua, Venezuela, Chile, Japão e até com a Inglaterra. Mas ideia. Cara, isso aqui foi antes da Primeira Guerra Mundial. Mas ideia, bicho. Não dá pra entender. Ele, inclusive, teve uma desobediência direta de ordens quando ele trabalha na Marinha. Ele era assistente-geral da Marinha quando o ISS Maine foi fundado num porto em Havana, Cuba, que na época era espanhola, né, que poderia dar uma guerra com os Estados Unidos, né, porque é um navio de guerra americano grande pra caramba fundado num porto, o que inclusive também tem a ver com a história da proibição da maconha, porque eu já fiz um vídeo sobre a proibição da maconha que também passa por esse evento.
ele recebeu ordens diretas do Theodore Roosevelt de não tomar ações que afetassem a administração ou que gerassem alguma possibilidade de conflito sem consultar o presidente ou o ministro da Marinha. Então o que ele fez? Ele passou a mão no telefone, naquela época, né, esqueci o nome do negócio lá, passou um telegrama para Hong Kong falando para a Marinha de lá, olha, é o seguinte, se tivesse um conflito, vocês estão ordenados a sair de Hong Kong e ir lá para a costa das Filipinas, que também era espanhola, bloquear o negócio e fazer ações de agressão, ações ofensivas, para assentar a porrada nos caras. E depois, quando o conflito é gerado... Essa carta foi descoberta, foi comunicada, mas ela nunca foi revertida. Aí depois, quando a guerra contra a Espanha de fato aconteceu, a marinha estacionada em Hong Kong de fato cumpriu essas ordens, foi lá, atacou as Filipinas. E depois as Filipinas, né, no fim da guerra, passaram para ser uma colônia americana e o Theodore Roosevelt conseguiu finalmente algum país, alguma colônia cheia de gente pra gente oprimir e mandar na vida deles aí, porque é o destino americano mandar nesse negócio. Ainda bem, belo e moral. Canalha do pior tipo. E curiosamente era um canalha muito incompetente. Ele foi também pra batalha, né, faca na mão mesmo, em Cuba, e teve um histórico absolutamente decepcionante. Ele tinha uma propensão muito impressionante a levar os soldados dele direto pra emboscadas. Ele conseguiu perder 25% das tropas dele e voltou meio que desgraçando a carreira dele, mas ainda assim ele conseguiu mentir pra caramba e fazer com que a carreira militar dele parecesse fantástica, sendo que não era. Então isso estabelece que esse é um cara que não realmente tá se preocupando muito com a vida humana, acha que os valores dele são mais importantes e se acha no direito de atropelar quem for necessário por um bem maior que a cabeça dele, mas enfim... Ele volta dos Estados Unidos e é ferrenhamente defendido como candidato governador de Nova York pelo presidente da ferrovia de New York Central. A ferrovia de New York Central era propriedade de Morgan. E os Morgan financiaram pesadamente a campanha dele. O próprio JP Morgan, né, o Pierpont Morgan, deu $10 mil para a campanha dele, que foi vitoriosa. E o mandato dele começou em 1899 até 31 de dezembro, quando ele foi apontado vice-presidente do McKinley. Então ele teve uma carreira política como governador, apesar de ter uma puta cagada na cidade de Nova York, e era, cara... A política dele é bem clara. Intervencionismo, mandar na vida dos outros, estar no âmbito Morgan, é legal, né? E ele que também começa a inverter muito como que era a visão americana, né? Eu acho que ele é uma grande virada, o começo de uma grande virada, porque... depois da Guerra Civil você tinha presidências mais corporativistas, você tinha um pouco mais de intervencionismo econômico, você tinha as tarifas, porque você teve uma dominação do Partido Republicano, né, que ganhou a Guerra Civil contra os democratas, então você tinha tarifas, protecionismo e tudo mais, e começando a ter uma visão corporativista de governo, mas não tanto assim. O Theodore Roosevelt tinha realmente essa visão de eu vou mudar o mundo na porrada se eu precisar, pro bem de quem eu tô sentando a porrada. Por isso que é importante entender a história dele, né? É um cara que fala, não, vou pedir o pessoal de beber cachaça. Por quê? Porque nós precisamos criar um milênio de Jesus na Terra pra trazer o negócio, não sei o que. Isso significa salvar o livre-arbítrio teológico das pessoas, via proibir elas de tomar álcool e usar poderes arbitrários da polícia pra fazer isso. Então que seja. Esse era o cara, ok? E ele começa a fazer uma porrada de coisas dentro do governo pra aumentar o poder dele. E uma delas é que ele quer criar um burô de corporações. Não, vamos trazer as corporações para perto do governo, porque ele tinha uma distinção entre trusts bons e trusts ruins. Tem os monopólios das grandes corporações que são ruins e as grandes corporações que são boas. Tem algumas que são boas para os Estados Unidos, algumas que são ruins. A distinção, o critério era muito claro. As boas é quem está no âmbito Morgan, as ruins não. Era claríssimo isso. Tem até uma confusão possível com o negócio que ele entrou com um processo contra... Northern Securities, que era uma empresa Morgan, mas embora ela tenha sido condenada, o efeito foi basicamente nulo, e foi uma confusãozinha, mas isso também é explicado no vídeo passado e nas biografias dele também foi um grande não evento. Mas ele resolve, não, vamos moralizar esse país aqui. Vamos criar um burô de corporações e daí as empresas vão ter que abrir os livros delas e publicar o que elas estão fazendo, nós vamos fazer não sei o que, nós vamos interferir, nós vamos ver como é que vocês podem ajudar a nação e tudo mais, e os Rockefeller falam, não, senta lá, Cláudia, não vou fazer isso aí não, eu abri meus livros, vai te catar, fio, respeita aqui, história é essa. Pode ser que eles estavam um pouco ainda doídos do que o presidente deles foi assassinado? Possivelmente. Mas o ponto é, eles se opõem pesadamente contra o Burô de Corporações. E depois, quando o Theodore Roosevelt vai se reeleger, não só os Rockefeller não apoiam ele, eles tentam sustentar outro cara. Quando isso mela, isso não é confirmado, mas do que eu li, eu acho que mais sim do que não, eles apoiam secretamente o candidato democrata. E aí o Theodore Roosevelt fala, filho,
escuta. Eu tô tentando moralizar essa nação aqui, eu tô tentando levar o espírito moral dessa nação pra frente e levar a minha visão aqui, se eu precisar dar uns tapas no pessoal que se dane. Vocês vão ficar no meu caminho aqui, vão se opor ao Bureau de Corporações, vão se opor a mim? Ah, não. Chega. E tacou a luva neles. E aí tá a declaração dele. Essa declaração é bem registrada, vai estar nas citações. Ele falou, os caras se opuseram ao meu Bureau de Corporações, os caras se opuseram à minha reeleição, então I threw them the gauntlet. Eu joguei a luva neles, falei, desafio, vamos lá. Cai dentro, magrão. E manda eles serem investigados. Eles são primeiro investigados pelo Elkins Anti-Rebating Act, pelo crime de conseguir descontos de ferrovias. Isso depois leva a algumas outras coisas, que depois leva ao processo antitrust, em que eles perdem, eles apelam para a Suprema Corte e perdem novamente. Até para dar alguns detalhes, né, durante essa criação do Bureau de Corporações, ele teve a ideia e tudo mais, ele falou, deixa eu bater a ideia aqui com um cara, esse meu conselheiro, o George Perkins. Quem que era o George Perkins? O George Perkins era o mão direito do Morgan, né? Perguntar pro secretário do cara o que ele acha da ideia. Ele também passou isso com Robert Bacon, que também era do âmbito dos Morgan, e ele chegou também a ser secretário de Estado em 1909 no governo do Roosevelt. Em 1903 ele propôs essa lei para aumentar, né, os poderes do Estado para investigar corporações, que era o Bureau de Corporações. Inclusive, quando o Theodore Roosevelt assinou a lei que criava o Bureau de Corporações, ele deu uma das canetas pro George Perkins. Se você já viu o House of Cards, você vê que no começo lá tem ele assinando uma lei, tipo, mas ele assina um pedacinho da uma caneta pra alguém, assina um pedacinho. É um costume presidencial meio maluco da caneta que assinou a lei. Nesse caso foi só 2 canetas, mas eu acho que o Obama assinou com tipo 80 canetas, alguma coisa estúpida assim. O negócio foi inflacionando com o tempo. A tendência eterna do governo na expansão. Mas ele deu uma caneta pro George Perkins. E ele também ignorou completamente 2 trusts do âmbito Morgan, que foi a US Steel e a International Harvest. Ele nunca processou os caras. Então você vê bem a divisão clara pra caramba aí. Inclusive o Congresso, em 1906, passou uma lei ordenando uma investigação da International Harvester, né, que era um monopóliozão de maquinário agro do âmbito Morgan. Aí o que aconteceu? Os Morgan ligaram pro Theodore Roosevelt, tiveram uma reuniãozinha ali com ele, o pessoal da International Harvest estava lá, o George Perkins estava lá, conversaram e o Theodore Roosevelt falou, deixa, tá bom, passou pano pros caras lá e deixou passar. Então, assim, é bem claro, né? É duvidoso que o Theodore Roosevelt não teria liberado essa ação antes com o George Perkins ou o pessoal do âmbito Morgan. Se não tivesse liberado isso, ele ainda tem motivo pessoal para ir contra o âmbito Rockefeller. E se ele tivesse consultado os Morgan, então, aí os Morgan iam falar, cara, não, pera, opa, não. Agora ficou bom, né? A gente entrou no partido, ganhou o vice-presidente, o presidente morreu, a gente ganhou a presidência, começou a mandar o negócio inteiro, protegemos as nossas empresas e agora a gente pode usar esse presidente para acabar com o nosso número 1 rival econômico. Olha só! Então, assim, mesmo você não colocando os Morgan na cena, já justifica totalmente o Theodore Roosevelt ir atrás deles politicamente. Quando você coloca os Morgan, fica melhor o caso ainda. E ainda tem uma outra especulação do Rothbard que ele coloca no Progressive Era, que eu acho ela bem especulação. Eu acho que ela é desnecessária para a tese, mas eu acho interessante incluir aqui, por efeito de completude, que o que acontece é que o Rockefeller e a Standard Oil estavam expandindo já internacionalmente, e você tinha outras empresas internacionais começando a operar em petróleo. Uma delas também você tem talvez ouvido falar, se chama Shell, que estava dentro do âmbito dos Rothschild. Aí você falando, aí botou esse nome e virou maluquice, né? Pronto, coloca o cara lá no quadro. Mas os Rothschild eram amigos bancários do âmbito Morgan, então pode ser que rolou um telefonema tipo, derruba o cara aí. É uma das suposições. Os Rockefeller, de fato, estavam incomodando muita gente, isso pode ser jogado no mapa. Mas eu acho isso totalmente especulativo e até desnecessário. Você não precisa disso para justificar a tese de perseguição política. O fato é que, per se, você já tem um caso muito bom sendo montado com o Theodore Roosevelt, ou extra dos Morgan já é suficiente para justificar. E também quando, de novo, a gente olha pro julgamento e a gente vê, cara, discussão maluca é essa, cara? Por que a gente tá nesse julgamento aqui em primeiro lugar? E por que esse julgamento não aconteceu antes? Por que o Grover Cleveland não foi atrás se a Standard não é monopólio? A Standard era muito mais monopólio no segundo mandato do Grover Cleveland do que depois no segundo mandato do Theodore Roosevelt, quando ela já estava caindo. Por que processar ela agora e não antes? Ou por que não na primeira? Ou por que agora? É um negócio estranho. Esse timing é estranho, a justificativa é estranha. O julgamento em si, como a gente demonstrou ao longo do vídeo, é
basicamente vento, não teve muita seriedade dentro dele. E aí você entende por que a acusação aconteceu, por que a condenação aconteceu em primeira instância e depois na apelação em Suprema Corte. Mas não se preocupe, teve troco. Teve troco. E eu acho que o fato que teve troco também é outra prova pra você jogar na pilha pra falar, tá vendo? O que acontece é que os Rockefeller organizam a festa deles aí e falam, vamos apoiar um cara, vamos achar alguém aqui e vamos fazer esse negócio funcionar. E eles elegem o William Howard Taft. E o Taft estava bem no âmbito Rockefeller, e o Taft vai lá e abre mais processos anti-monopólio, vai atrás de uma porrada de empresas, e basicamente nenhuma no âmbito Rockefeller, mas ele vai atrás da US Steel e da International Harvester, as duas grandes empresas do âmbito Morgan, e senta a lenha nelas. Então é bem os Rockefeller falando, ah é? Eu posso fazer isso também, você acha? Você acha, cara? Não. Você deu esse socão, espera, tá vindo a voadora aqui. E isso também dá um grande evento da história americana, porque o que acontece é que os Morgan falam, bicho, droga, isso aqui, perdemos, né? E chega pra reeleição do Taft, de novo passa por todo aquele processo de seleção, o Taft consegue ganhar a nomeação de novo, o Theodore Roosevelt fica em segundo lugar por, acho, 400 ou 500 delegados de diferença de 830, um negócio altíssimo assim, e os Morgan falam, vamos acabar com esse negócio aqui, vamos criar um partido, o Partido Progressista, que é criado pelo... como é que era o nome do cara? O Perkins, que era o mão direita dos Morgan, a gente cria um partido laranja aqui e coloca o Theodore Roosevelt como candidato à presidência. E você fala, não, pera, é a terceira vez que ele concorre. Nessa época você podia. Na verdade, todo mundo seguia o exemplo do George Washington, primeiro presidente americano, que ele serviu 2 mandatos e renunciou e falou, não, vamos dar uma arejada aqui. Todo mundo seguia esse padrão de não tentar se reeleger. Isso só foi proibido por lei depois da presidência do Delano Roosevelt, que ele seguiu por 4 presidências, e daí chegou Eisenhower e tudo mais, daí fica limitado a um termo e uma reeleição, mas o Theodore Roosevelt podia tentar uma terceira presidência, ele tenta pelo Partido Progressista, racha o voto republicano, ele consegue até ganhar alguns estados, o Taft ganha só 2 estados, na verdade, por causa dessa rachada, ganha o terceiro candidato de um partido... Bom, na verdade, terceiro não, porque o Roosevelt entra como um terceiro, né? Porque você tinha o Partido Republicano e Democrata, cria um progressista, ele racha o voto republicano, dá uma bagunça do caramba, e por causa disso, nesse vácuo, entra o candidato do Partido Democrata. Talvez você já tenha ouvido falar dele. É literalmente o pior presidente da história americana, responsável por uma gigantesca reorganização da União Europeia e boa parte da estrutura política mundial hoje, Woodrow Wilson. Sim, a presidência dele é basicamente um artefato acidental de uma briga de poder entre os Rockefeller e os Morgan dentro do Partido Republicano, com uma porrada de processo antitrust um do lado pro outro. E assim o Wilson vira presidente, joga os Estados Unidos dentro da Segunda Guerra Mundial, o que ajudou o desbalanço de forças, o que fez com que a Alemanha tomasse um Tratado de Versalhes, o que deu uma porrada de coisas, possivelmente a Segunda Guerra Mundial e tudo mais. Parabéns! Parabéns aos envolvidos, estouraram com o mundo inteiro por causa disso. Incrível. Mas aí a gente já tá na tangente há um bom tempo, eu só queria realmente também mostrar como isso chega no Woodrow Wilson. E um dia eu faço um vídeo sobre por que ele é o pior presidente da história americana. A Primeira Guerra Mundial é só um dos motivos, ele fez várias coisas absolutamente deploráveis. Porém, por esse vídeo é isso, eu espero que você tenha gostado muito. Como eu falei lá no começo, se você quiser apoiar o canal e ajudar a gente também, tem um link lá na descrição de como você pode ajudar a gente. Tem várias informações lá pra gente também poder criar mais conteúdo como esse. Se você quiser aprender mais conteúdo como esse, também tá lá dentro. E esse é um dos vídeos mais legais que eu já gravei na história desse canal, eu tô muito feliz. Por esse vídeo é isso, eu tô muito cansado também, mas faz parte disso, né? 4 ou 5 horas retas de gravação. Legal, por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.